Olá pessoal, bom dia a todos e todas. Eu peço desculpa a vocês a ausência hoje na nossa aula, mas o motivo é forçado, né? Porque hoje eu vou participar de um aulão de revisão para o concurso de Cascavel, que vai ser amanhã, domingo, né? Portanto, eu comuniquei à professora a minha ausência no dia de hoje, mas eu não queria faltar, né? Sem trabalhar com vocês, sem participar, interagir, né? Eu sei que a minha fala vai ser um pouquinho limitada, porque eu li um pouco o texto, li o texto uma vez e depois eu fiz umas anotações. Por ele ser muito grande, realmente eu não vou poder dar conta de comentar esse texto todo, né? O texto da professora Ana Carolina Barbosa Pereira, que tem a seguinte temática, né? É um artigo. Precisamos falar sobre o lugar epistêmico na teoria da história, certo? Então, o que ela quer provar, discutir, o que ela quer levantar acerca desse tema, né? Inclusive um tema que é bem importante, porque ele vai falar justamente sobre um debate sobre a geopolítica e a produção intelectual. Como assim a geopolítica, né? Geografia, mais ou menos essa tendência geográfica, né? Esse determinismo, essa linha, essa divisão da economia entre países ricos, países pobres, né? Países desenvolvidos, subdesenvolvidos. Se você traçar aquela linha, vai dar sempre países do norte teoricamente superiores, os países do sul teoricamente inferiores, né? Essa discussão atingiu basicamente os intelectuais do continente africano, num período que vai de 1950 a 1970, ou seja, após a Segunda Guerra Mundial, na chamada Guerra Fria, né, e principalmente na descolonização afroasiática, um momento em que os países do chamado Bloco do Terceiro Mundo começaram a emergir, né, com a sua independência, com a sua autonomia, infelizmente também com a sua demonstrando, né, em alguns momentos processos de mudança política, né, mudança ideológica, notadamente, né, no caso do Brasil, a gente dá um exemplo, década de 60, né, com a ditadura militar, né, que alegou que o governo, o país estava à beira de um caos social, crise ideológica, né, problemas de tendências revolucionárias. Né? Então, esse fenômeno visto no Brasil também era comum nos países emergentes do terceiro mundo, principalmente esses países que estavam tentando fazer um resgate da sua história, né? Tentando se libertar desse conceito de colonialismo. Tá? Então, as principais correntes que debateram essa descolonização, né, essa disputa entre a geopolítica e a produção intelectual, foram os paradigmas pós-colonial, ou seja, após desculpa aqui pessoal, após a Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, né, principalmente porque depois da Segunda Guerra Mundial, que nós sabemos que o mundo passou a ser dividido e disputado nesse período de 50 e 70 entre duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Então, corriqueiramente, você tinha aliados ou você tinha inimigos. Ou você era a favor ou você era contra. Então, esse processo, né, ele atraiu muita disputa, muita criticidade, muita mobilidade das intelectualidades, dos professores, né, dos economistas, então de vários grupos, setores, né, e personagens da história. Então, as principais correntes que discutiam essas novas tendências eram os paradigmas pós-colonial, decolonial, são chamados atualmente de epistemologias do Sul, né? Ou seja, conhecimentos, saberes do Sul, desse local, dessa região que deu um pontapé inicial, mudança, transformação, certo? Nesse
contexto, né, geopolítico, geográfico, né, histórico, nós vamos ter o contraste entre a política do conhecimento e a teoria da história. E a autora, a Ana Carolina, nos lança uma pergunta. O que é categoria de lugar epistêmico? O que, é que a gente precisa saber, conhecer? O que, é que a gente precisa repensar? Ela diz no texto que os professores devem repensar as suas bibliografias, né? Devem ver os seus objetivos e repensar estratégias de avaliação, de didática, de metodologia de ensino. Por quê? Por conta dessa universalização, essa hegemonia, esse eurocentrismo, né? Essa europeização de que todos, né, devem aprender e dançar a mesma música, né, a mesma tendência. Então, ela dá essa primeira sugestão. Os professores têm que se refazer, têm que dialogar a prática e a experiência, certo? Tem que se auto-reconhecer. E principalmente, né, avaliar, diagnosticar, mudar, repensar, reavaliar o seu plano de curso. Ela fala principalmente sobre o projeto que ela foi começar, né, com a turma dela, e um aluno chegou para ela, professora, a senhora tem que rever o seu canone, né, e tudo. Então ela fala sobre essa questão de você buscar analisar os seus canones, né, os seus pensadores, os seus referenciais, os seus autores, as suas obras, porque ela percebeu, não somente ela e outros também escritores, pensadores, que havia uma hegemonia, uma mesma ideia, a mesma raciocínio, né, a mesma tendência. Então, ela queria e quer, né, no texto, descobrir os referenciais importados, os conteúdos tradicionais. Ela não quer descobrir, né? Ela mostra, ela revela, ela desvenda, né? Ela critica o conhecimento universal. Isso que eu falei aqui sobre você rever o seu conteúdo, né? Ela diz, por exemplo, que o nosso saber a priori epistêmico, que saber a priori significa o quê, pessoal? É o conhecimento empurrado, é um conhecimento que você universaliza, integraliza e que simplesmente você esquece o outro. Você só quer ver você. Então, ela diz que nós temos que tomar cuidado com a generalização dessas citações, né, dessas citações obrigatórias. Trabalhar sempre o mesmo autor, pensador, mesma ideologia, né, tudo. Ela diz que no Brasil há uma preocupação em manter os mesmos critérios, os mesmos recursos, a mesma visão, né, mesmo prognóstico. Né? Ela fala até da questão dos financiamentos, né? Muitas academias, né, acabam indo pelo mesmo percurso cotidianamente, né, com medo de mudar e até mesmo perder o protagonismo, certo? Ela fala sobre uma tradição historiográfica e a teoria da história se rege pelo hábito, costume, né? O velho costume do cachimbo e boca torta. Né? Ou seja, de tanto você usar, vai ficar sempre uma marca, né? Uma demonstração daquele costume. Ela começa a falar também dos autores. Ela cita o Alatas, né? O Alatas, que esse hábito se caracteriza por uma mentalidade cativa, presa, né? É uma imitação na crítica, uma cópia, uma imitação, né, do tradicional, uma coisa que você não muda, né, uma coisa que você vicia. Né? O outro conceito desse mesmo autor, que ela cita no artigo, é que ele diz que o outro conceito importante é o de imperialismo intelectual. Como o primeiro nós temos um hábito, o costume, nós temos o imperialismo intelectual, ou seja, as coisas mandando, dominando, imperando na nossa cabeça, na cabeça dos pensadores, dos historiadores, dos estudiosos em si. Né? Ela vai citar o Farid Alatas, né, que ele fala que nós temos uma dependência dependência acadêmica, estrutural e intelectual. E qual é a solução para quebrar esse paradigma aí, né, dessa dependência acadêmica? É entender que essa dependência ela causa dominação. Se ela causa problema, significa que não é um relacionamento bom, positivo. Né? Então tem que se afastar, certo? Ela
cita também o local que mais sofre com essa dependência acadêmica. Ela diz que são os países do sul, certo? Ela cita os países do sul, mas como nós estamos falando de geopolítica, né? A gente entende que são o quê? Continente africano, América Latina, né? Do México para baixo, né? Ou seja, paraíso aos Estados Unidos e há aquele corte, né? E abaixo é tudo México, né? Tudo sofre esse revés, né? Ela fala também sobre que a gente tem que ter uma resistência coletiva, buscar uma autonomia intelectual, mudar, pensar com os nossos próprios viés, né? Com nossos próprios guiar com os nossos próprios destinos, né? Seguir, caminhar com os nossos próprios passos, não com os passos e orientações acadêmicas, científicas, né? Teóricas, fundamentadas, né? De uma dominação. Que nós temos que combater o eurocentrismo nos currículos, descolonizar, investir na criatividade, superar a dicotomia sujeito-objeto, onde o sujeito é o Ocidente, é o todo-poderoso, é quem sabe, é o melhor, é o mais sabido, é o inteligente, e o objeto, com o próprio conceito, né, de objeto, é manuseado, é operado, são os demais, né, são os demais grupos do eixo. Tá? Ela cita aqui um outro autor, né, o Paulinho Tongi, né? Eu digo que quem cita ela, a Ana Carolina, né? Que ele se opõe a essa extroversão da produção acadêmica. O que é essa extroversão, pessoal? O conhecimento não fica interno. As pessoas vêm, estudam, tratam você como uma marionete, manipulam, né? E simplesmente levam o teu conhecimento para fora, não devolvem. Né? Por exemplo, como nós falamos aqui na questão da África, descolonização, né, de territórios, de cultura, eu já passei por essa situação, né, das pessoas cobrarem que o retorno da minha produção de outras pessoas, até dizer, não, o que adianta eu falar isso, explicar aquilo que não volta para cá, volta... Ou seja, esse tipo de situação, né, desamparo, que é visto numa pesquisa de campo que acontece em outros países, outros territórios, né, outras culturas. Certo? Ele fala sobre o que é essa extroversão da produção. Né? São um conjunto de ideias, valores e conhecimentos, perguntas e respostas sobre o outro. Ele pergunta, ele mesmo responde. São os estudos africanos, tem que ser a denúncia essa, é abrir a mente, né, da população sobre o conhecimento e denunciar esse distrato, o chamado sul global, uma visão limitada, né, e determinada de um certo território, de um certo espaço. Pergunta, como ocorre essa dominação epistêmica? Desde quando? Né? Então ela já falou aqui, né, década de 50, década de 70, mas nós sabemos muito bem que a questão da colonização é uma coisa muito mais antiga, né? Não vem desde o século XV. Você tem os árabes já dominando o território africano. Você tem realmente essas viagens marítimas, século XV em diante, essa aproximação de culturas, civilizações, né, diferentes, distantes, mas com civilizações hegemônicas, né, militarmente, culturalmente, né, e biologicamente. Né. Aí, finalizando, o Ramon Grasfogo, né, ele responde: tudo isso tem relação com a violência da experiência da modernidade. Pólvora, as armas, as doenças, né, as guerras, os conflitos, né, a colonialidade, ou seja, a origem em 4 diferentes experiências de genocídio. Sobre os 4 genocídios, são epistemicídios que formam a base que se constrói o privilégio epistêmico dos homens ocidentais, a partir de 1492
a chegada dos europeus no continente americano. Tá? Galera, eu fui rápido, tentei ser sucinto, até porque já são, sabe que horas? Agora, aqui, ó, 3h48 da manhã. Estou acordado aqui falando com vocês, deixando esse áudio aqui, esse vídeo. Nem sei se vai funcionar direitinho, mas eu espero ter me compreendido e desejo para vocês uma boa aula, um bom dia, um bom trabalho, né? Quem for fazer o concurso, boa sorte também. Um abraço em todos. Valeu, Roberto.